Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 9. Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Amém? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: o Deus de Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, rogamos-te 3 dias de jornada para o deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com espada. E o rei do Egito lhes disse: por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas? E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: já não darei ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta porei sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem e não considerem palavras vãs. E sejam capatazes do povo e seus oficiais, e falar ao povo, dizendo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho refletido bastante acerca da palavra profética que nós recebemos esse ano, e a palavra que respalda, o texto que respalda a palavra profética é o livro de Atos, quando o livro de Atos retrata o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E nós sabemos que o Pentecoste nos libera para o evangelizar, o ganhar vidas, o avançar na obra de Deus. E veio essa palavra: arrependimento conduz ao avivamento. Eu falava nessa quarta-feira que nós temos visto e ouvido muitos escândalos no meio do povo de Deus, e muitas vezes isso, se nós não tivermos cuidado, isso nos deixa abalados, se o nosso foco não estiver no Senhor. E eu falava esses dias que nós não podemos esperar outra coisa. O avivamento, ele expõe as nossas fraquezas, debilidades, e é bom que essas coisas venham mesmo para limpar a igreja, para restaurar a essência da igreja, a essência do propósito pelo qual Deus criou a igreja do Senhor. E é tão interessante que esse texto até parece que é retratando os homens dos nossos dias atuais. Quando o Faraó diz assim: quem é o Senhor
para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir. Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Parece que essas palavras de Faraó retratam os homens nos dias de hoje. Quem é o Senhor? Eu não conheço ele. E após isso, Moisés, ele respondeu que Deus mostraria ao Faraó quem ele era ao devastar a terra, o povo e até mesmo o próprio Faraó. E começou um grande embate. Faraó, ele começou a perceber que quanto mais o povo de Deus buscava a presença de Deus, mais eles tinham a necessidade de serem livres. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, menos amarras nós vamos tendo dentro de nós, menos jugo, menos servidão vem sobre nós, porque o Senhor nos quer nos vermos livres, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. A Bíblia diz: onde o Espírito está, há liberdade. E Faraó, percebendo isso, a Bíblia diz que ele começou a dar mais cargas, porque ele disse que o povo de Deus estava ocioso, e se estava ocioso, teria que dar mais trabalho, e ele aumentou o embate com o povo de Deus. Ele diz aqui no verso 6, e no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. Então o Faraó aumentou as cargas sobre o povo. É tão interessante que Deus endureceu o coração de Faraó, e indo aqui para o versículo 7, capítulo 7, mais adiante, pulando o 5º, indo para o versículo 7, verso 1, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. E tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão, teu irmão, falarás a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. É tão interessante que Deus endureceu o coração de Faraó. E sabe qual foi a resposta de Deus? Quando Faraó endureceu o coração, ele disse: agora eu entrarei com sinais, milagres e maravilhas. Essa foi a resposta de Deus. Já que Faraó está com o coração endurecido, eu vou poder multiplicar
os meus sinais, as minhas maravilhas na terra do Egito. E o Senhor me falou, é isso que está acontecendo nesses dias de hoje. Mais trabalho, mais responsabilidades, mais jugo, mais servidão, para que o povo não tenha tempo de buscar o Senhor, mas aqueles que estão atentos aos tempos de Deus, eles sabem que quanto mais dificuldades, quanto mais lutas, quanto mais batalhas, mais dependência nós temos do Senhor, e Ele responderá com sinais, prodígios e maravilhas. Deu glória a Deus. Aonde acontecerão os milagres? É quando tudo está bem conosco? É quando as coisas estão acontecendo de acordo com aquilo que nós planejamos? Os milagres virão quando, aos olhos humanos, eu não estou dependendo de Deus, eu não estou precisando de Deus? Não, os milagres virão exatamente quando a única maneira de mudar uma situação na minha vida é o Senhor intervindo ao meu favor. E quando é que o Senhor, Ele intervém a meu favor com milagres? Quando eu estou diante de uma situação que eu não consigo resolver. Quando eu estou diante de uma situação que eu já estou desgastado, eu já estou cansado, eu estou em tempo de entregar os pontos, mas mesmo assim eu estou confiando que o Deus que é fiel, Ele intervirá ao meu favor. É interessante que, libertados do Egito, os judeus, eles cruzaram o Mar Vermelho, onde Deus quebrou o poder remanescente dos egípcios, e o povo foi para o deserto. E deserto nas nossas vidas são os processos de Deus. E no deserto o Senhor, Ele nos molda. No exército o Senhor, no deserto o Senhor nos muda a nossa vida. E no deserto o Senhor nos movimenta. E é tão interessante que o Senhor molda, muda e movimenta as nossas vidas. Porque no deserto nós começamos a enxergar coisas que nós não enxergaríamos em qualquer outro momento. E no deserto, Israel começou uma nova vida, enquanto Deus os transformava em uma nova nação. Foi no deserto que o Senhor começou a dar ao povo uma nova vida. Foi no deserto que o Senhor começou a transformar Israel através de muita paciência, através de repreensões, através de instruções, porque foi exatamente no deserto que o Senhor trabalhou a paciência do povo, o Senhor trabalhou repreendendo o povo, trazendo uma nova cultura, não mais a cultura do Egito, mas a cultura do reino dos céus. No deserto, o Senhor não só repreendeu o povo, mas começou a dar instruções ao povo. Porque no Egito, o povo estava alienado a uma cultura,
o povo estava debaixo de uma servidão, e quem é escravo não tem escolha. Você já viu um escravo ter escolha? Então, como eles entenderiam a liberdade? Como eles seriam livres se eles eram escravos? Porque o Egito traz a escravidão. E o Senhor queria remover essa cultura de escravidão, dar uma nova cultura, dar uma nova educação, dar uma nova economia. Então o Senhor arrastou o povo para o deserto, para trabalhar a paciência, para repreender, para instruir. Enquanto Israel viveu no Egito, eles não tinham como controlar o seu governo, tribunais, nada. Eles não sabiam nada sobre economia, porque eles eram escravos. Sabe, queridos, e na melhor das hipóteses, os judeus, eles poderiam observar o sentido dos 10 mandamentos, que ainda não tinham sido registrados por escrito, mas encontrados na consciência humana. Eles eram filhos de Deus, eles eram Israel prometido, eles eram a nação que o Senhor escolheu. Então, dentro deles, mesmo debaixo de uma escravidão, mesmo debaixo de um jugo, nos pensamentos íntimos deles, eles tinham enraizado os valores de uma nação livre, de uma nação curada, de uma nação liberta, mas o jugo de Faraó sobre eles gerava escravidão, e foi preciso o Senhor descontaminar, recomeçar, reconstruir uma nova história na mentalidade daquele povo, mesmo que no íntimo deles, eles reconhecessem quem era o Deus que os conduzia e a quem eles serviam. E uma vez livres, eles se tornariam uma nação independente, estavam livres para estabelecer o próprio sistema de justiça, organizar sua área financeira, sua área econômica, organizar a sua vida como um todo. E Deus, queridos, em sua bondade, Ele concedeu a eles instruções sobre as coisas na lei. O Senhor começou a dar instruções sobre relacionamentos adequados, destinados a proteger todas as partes da injustiça quanto ao dano, orientações sobre estabelecimento de comunidades que existissem harmonia, existisse unidade, sabedoria em relações às questões financeiras e até mesmo aconselhamento médico em matérias de doenças infecciosas. Tudo isso o Senhor começou a instruir o povo. É só você ler o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí nesses 4 livros estão as instruções de como o povo deveria se comportar depois da saída da escravidão do Egito. Gente, e como é espantoso o quanto dessas informações fornecidas há séculos atrás, mediante a revelação de Deus,
foi e é confirmada nos dias de hoje. Deus determinou que o povo dele, os israelitas, estavam fadados a serem abençoados. E ele começa a orientar com sabedoria, moralidade, diante de um Deus santo, em Canaã, a terra da promessa. E o instrumento de formação da nação de Israel consistiu em uma aliança que ele estabeleceu lá no Monte Sinai. É tão interessante que aí vem os 10 mandamentos para estabelecer como lei aquilo que eles vinham sendo trabalhados, aquilo que eles vinham sendo instruídos, exortados, através de todas aquelas dificuldades, através do deserto. Como eu falei, o deserto molda, muda e movimenta uma pessoa. Você não entra no deserto sem que Deus tenha um propósito na tua vida. Você não entra no deserto sem que algo o Senhor deseja mudar dentro de você. Eu sempre falo, deserto é lugar de passagem. O nosso lugar é Canaã. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. E o Senhor vem, estabelece como lei os 10 mandamentos. E o Senhor, na sua misericórdia, Ele começou a falar comigo. Eu queria que você abrisse Êxodo, capítulo 20. Verso 1 a 3. E diz assim, e o Senhor começa dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele vem e começa dizendo: olha, se Ele está afirmando isso, é porque o povo já estava se esquecendo do que Deus tinha feito, dos milagres que o Senhor fez. É como nós chegássemos a um momento da nossa vida e esquecesse das maneiras poderosas e sobrenaturais que o Senhor interviu, quer seja na tua área física, quer seja na tua área familiar, quer seja nas tuas finanças. Parece que nada aconteceu na tua vida. Os milagres. E eu ouso em falar nesta manhã, você está aqui fruto de um grande milagre de Deus. Você está aqui fruto de uma grande intervenção de Deus em uma área da tua vida que você já tinha entregue os pontos, em uma área da tua vida que você não tinha mais saída, em uma área da tua vida que você não tinha mais perspectiva. O Senhor entrou, interviu e te deu a vitória. E ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, eu continuo sendo o dono teu, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E olha a primeira coisa que ele diz: não terás outros deuses diante de mim.
Porque o povo, depois de passar pelas lutas, passar pelas dificuldades, ver as intervenções e os milagres de Deus, eles começaram a sair da presença do Senhor, eles começaram a achar que podiam tudo sozinho, não consultavam mais a Deus, não queriam mais ter uma vida de entrega ao Senhor. E Deus começa a trazer a lembrança de que foi Ele que fez, foi Ele que te tirou, foi Ele que te interviu na tua vida. E Ele diz: você não terá outros deuses diante de mim. Eu não aceito você colocar outro Deus diante de mim, porque foi eu que agi na tua vida, foi eu que te tirei de uma área da tua vida que você estava acabado, destruído, quebrado, não sei mais o que você estava, mas você sabe. E Ele diz: eu não permito mais que vocês coloquem qualquer Deus que não seja eu diante de mim. E olha o verso 4, desculpa. Não terás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Por quê? Porque nós somos propensos a colocar e apresentar outros deuses diante de um só Deus, diante de um único Deus. E os 10 mandamentos começam com um lembrete de misericórdia. O Senhor, Ele começa os 10 mandamentos com um lembrete da sua misericórdia para conosco, mas que essa misericórdia nos leve à obediência. E como todas as alianças, a aliança do Sinai incluía as obrigações das partes que eram estabelecidas. A lei ensinava Israel a adorar a Deus mediante um complexo sistema cerimonial, sacrificial. Vamos lá, Gálatas. Queria que você abrisse Gálatas 3, versículo 29. O apóstolo Paulo, com a sua sabedoria, com a sua graça, com a sua misericórdia, com seu amor, um homem que teve uma experiência real com Deus, um homem religioso, mas que se rendeu ao Senhor. E o apóstolo Paulo, aqui no versículo 27 a 29, ele diz assim, 26 a 29, ele diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, por todos vós sou um em Cristo Jesus. E Paulo dá um checkmate aqui. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, se verdadeiramente tu sois de Cristo, a semente de Abraão está em tua vida. E você é herdeiro segundo a promessa que o Pai fez para todo aquele que crê.
responsabilidades como herdeiros de tais riquezas. Quais são as nossas responsabilidades? Aí eu chego na palavra profética. Pentecostes. O Pentecostes, ele consistia em reatar um elo que foi perdido entre os judeus e os gentios, que colapsou. Eu não quero saber do mundo. Agora eu sou separado. Agora eu sou santo. Agora eu preciso cuidar da minha vida. Esse negócio de ganhar vidas, esse negócio de cuidar de vidas, não. O mais importante é eu viver em santidade. O mais importante é que eu esteja na presença de Deus. E Paulo, ele começa a dizer assim: olha, já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, homem e mulher, por todos vós sois um em Cristo Jesus. Através do Pentecostes, o Senhor, ele tira esse abismo entre judeus e gentios. E a minha pergunta é: o que significa Pentecostes? Falar em línguas? A descida do Espírito Santo? O que significa Pentecostes? O início da igreja? Sim, todas essas coisas, elas estão associadas ao Pentecostes. O Pentecostes fala do falar em línguas. O Pentecostes fala da descida do Espírito Santo. O Pentecostes fala do início da igreja. Mas falta algo de importância central na redenção do homem diante de Deus. E um homem chamado Pedro, não eu, o apóstolo Pedro, ele se levanta e prega, e ele diz o ponto central do Pentecoste: o falar em línguas, sim, a descida do Espírito Santo, sim, o início da igreja, sim, mas tem algo muito mais central que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, relacionado ao Pentecoste. E lá no livro de Atos, eu queria que você abrisse. Atos 2. Atos 2. Atos 2. Versículo 12 em diante. Pedro, ele vem destacar aqui, ele diz assim, olha, e todos, versículo 12, e todos se maravilhavam, estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? E os outros, zombando, diziam: esses homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, aleluia, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras,
porque esses não estão embriagados como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, os homens velhos sonharão sonhos. Pedro se levanta e diz: o Pentecoste foi muito mais do que vocês estarem cheios, o Pentecoste foi muito mais do que vocês estarem embriagados, o Pentecoste foi muito mais do que o estabelecimento da igreja, o Pentecoste foi gerado para que vocês saiam, e o Espírito dizia assim comigo: sabe por quê? Muitos falaram em todas as línguas, porque dali estava manifestando língua de todas as nações. Saiam, Pentecoste é sair, Pentecoste é ir, eu ser cheio para ir, eu é a igreja estabelecida para conquistar. E as palavras de Pedro gerou um reboliço no povo. E Pedro diz: os últimos dias chegaram. Os últimos dias chegaram. As promessas dos profetas, aguardadas com ansiedades por nossos pais, aguardada com ansiedade pelos nossos avós, estão se cumprindo. O Senhor disse: olha, o Pentecoste é o início. E ao mesmo tempo o final da história de Israel. E a história da humanidade. E Pedro começa a pregar, e foi a primeira pregação de Jesus Cristo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não há arrependimento. Para ter avivamento tem que ter arrependimento. Porque se você não está disposto a se arrepender, eu vou te dizer com muito temor e tremor, o juízo de Deus vai vir sobre a tua vida. É melhor tu se humilhar, é melhor tu reconhecer os teus erros, as tuas falhas, se redimir e começar uma nova caminhada com o Senhor, do que esperar que Ele venha com fogo sobre você e na luta e na dor ter que transformar e ter que te mudar. Porque o que nós temos visto hoje dentro da igreja são as pessoas recorrentes nas mesmas áreas. Você conversa, aconselha, vou mudar. Daqui a pouco está no mesmo lugar que estava antes. Você fala, você instrui, você direciona, naquela área que você não está vencendo, naquela área que você não está avançando. Não, pastor, agora vai ser diferente. Não, pastor, isso não vai mais acontecer. Passa-se um tempo, aquele mesmo Deus volta sobre a tua vida. E aí, irmãos, não tem ministério de libertação, de cura, não tem aconselhamento pastoral, não tem igreja, não tem nada. Aí quando a gente chega num ponto que aconselhamento pastoral não resolve, igreja não resolve, aí Deus diz: agora vai ser comigo.
Agora eu sei como é que eu vou apertar. Agora eu sei como é que eu vou fazer. Agora eu sei como eu vou mexer. Já que eu coloquei instrumentos meus para alertar, para instruir, para exortar, e não está resolvendo, então vai ser agora a minha hora. E vem o juízo de Deus. Porque o avivamento faz parte também do juízo de Deus. Faz parte também. E vem a história da humanidade em 5 atos. Primeiro ato, Deus criou o mundo. Segundo ato, a humanidade se rebela contra Deus. O pecado, ele corrompeu a natureza humana e a morte surgiu. Primeiro ato foi Deus criar o mundo. O segundo ato foi a humanidade se rebelar contra Deus. O terceiro ato, Deus vem, escolhe Abraão e dele proveio Israel. Dentre todas as nações da terra, somente Israel recebeu as leis, somente Israel recebeu as promessas, nenhuma outra nação. Por isso que nós vemos essa guerra, antissemitismo, querendo destruir Israel, nações se levantando, o próprio governo brasileiro se opondo à nação de Israel. Porque nós estamos chegando no tempo do fim. É um tempo de arrependimento. A promessa está para os descendentes de Abraão. Paulo fala isso. A promessa está para mim. A promessa está para cada um de vocês que estão aqui. Nós que fomos batizados em Cristo. E o Senhor disse, olha, não há judeu, não há grego, não. Todos diante de mim são iguais. E veio o quarto ato. Nasce Emanuel, com o nome de Jesus. Ele vem sobre a terra, ele anda sobre a terra, ele faz só o bem. Mas seus inimigos o prenderam, julgaram, crucificaram, sepultaram. A morte, porém, não conseguiu detê-lo. E no terceiro dia, de acordo com o plano de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ascende aos céus, está à destra do Pai. Esses dias o Senhor estava dizendo, eu passando uma luta muito grande, e o Senhor me fez lembrar, a terra é o estrado dos meus pés. Jesus está à destra do Pai, ele está vendo tudo o que está acontecendo. O que é isso para ele? Permanece firme, que a minha hora vai chegar na tua vida. Eu falava esses dias, eu entendo porque as pessoas negociam dízimo, eu entendo porque as pessoas se afastam da igreja, eu entendo porque as pessoas negociam princípios, porque, irmão, tem que ter sangue de Jesus nas veias, para enfrentar a promessa, até ela chegar às tuas mãos. Eu falava esses dias, é uma guerra biscomunal. É uma guerra que você se cansa. É uma guerra que você olha, pede socorro. Ah, Senhor, faz alguma coisa.
E a única coisa que nós ouvimos dele: espera e descansa. Espera e descansa. Mas eu já estou esperando. Eu já estou esperando. Eu já estou descansando. Espere mais. Descanse mais. Para quem já está no limite, irmãos. Para quem já olha e diz assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais, afasta de mim esse cálice. E a gente pensando que vai vir amanhã um alívio. Não, se não vai vir, não vier amanhã, vai vir daqui a poucos dias. Aí a gente recebe resposta: espere mais um pouco, espere mais uma semana, espere mais 15 dias. Ai, Deus, e agora? Como é que vai acontecer? Está vindo aí feriado de carnaval, e agora, Senhor? Espere mais e descansa mais. Aí quando chega a esse ponto, só tem dois caminhos. Ou você se prostra e vai chorar, e vai prantear, e vai: Senhor, se alguma coisa errada em mim, fala. Ou você vai dizer: eu vou chutar o pau da barraca. Esse negócio de ser obediente, esse negócio de dizimar, esse negócio de estar na igreja, esse negócio de servir na igreja, isso é para os outros, não é para mim não. Chamado não é para mim não, é para o outro. Porque se fosse para mim, essas coisas não estavam acontecendo. Eita Deus. Eita Deus. Eita Deus. Por isso que quando Deus estabelece por escrito os 10 mandamentos, a primeira coisa que Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, que tirei da servidão. Não coloca diante de mim outros deuses. Será se ele conhecia o povo, hein? Será se ele conhecia? Olha para o teu irmão e diz: Deus conhece você melhor do que você mesmo. E o Senhor dá uma palavra linda. 2026, uma nova paixão por evangelizar. Pentecostes. Eita Deus. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Não tem outra saída para a tua vida. Ou ama a Deus e ama vidas, ou a tua vida vai ficar complicada. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho dado ao meu povo, eu tenho dado à minha igreja, eu tenho feito coisas maravilhosas. E aí o Senhor entra no 5º ato. Primeiro ato, Deus criou o mundo. Segundo ato, a humanidade se rebela. Terceiro ato, Deus escolhe Abraão. Quarto ato, nasce Jesus. E o 5º ato, o dia do Pentecostes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus está nos colocando com um ministério. Eu falo isso como anjo da igreja. De vivermos
como nós nunca vivemos o sobrenatural de Deus nesse lugar. Escute isso, estou falando pelo Espírito de Deus. Deus está convocando a cada um de nós para viver nesse lugar coisas que nós nunca vivemos. Coisas que nós nunca vivemos. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, adorar o único Deus. O Deus que deseja ser adorado. A Bíblia diz que Ele é o desejado das nações. Sabe, queridos, e o dia do Pentecoste é o último ato e continuará até o retorno de Cristo. Mas talvez você me pergunte, pastor, qual é o quinto e o principal evento do Pentecoste? De acordo com Joel, o Espírito de Deus, ele foi derramado sobre todos nós, sobre mim, sobre você, sobre todos que estão aqui nessa manhã. Os discípulos falando em línguas, para que cada um pudesse ouvir o Evangelho em seu idioma. O Pentecoste, ele chega, Jesus ascendeu, e Jesus ascendeu, a Bíblia diz que ele governa as nações. O governo, o que é que a palavra de Deus diz? O governo está sobre ele. Ele tem um governo, ele levanta uma nação, e quando ela tiver servido a seu propósito, ele a derruba para julgar seu orgulho. É assim toda história bíblica. Deus levanta um povo, Deus levanta um rei. Quando esse rei se ensoberbece, quando esse rei se orgulha, ele abate e levanta outro. Pode ler a história bíblica. É sempre assim. Deus levanta um rei, começa a prosperar, começa a abençoar, começa a derramar as promessas. Aí o que entra? O orgulho, a soberba. Aí ele vem e abate. Mas assim que ele abate, ele já levanta outro. E como é que ele levanta? Para assumir o lugar daquele que se orgulhou, daquele que soberbeceu. Pode observar a história bíblica. Antes dele levantar um novo rei, que aquele que ele levantou, a soberba subiu, o orgulho subiu, ele antes de levantar outro, esse outro chega para trazer arrependimento. Primeiro ele convoca o povo ao arrependimento, para poder levantar uma nova estação, um novo rei. Essa é a história bíblica. E como Deus levanta? Por meio de arrependimento? Por meio da fé? Ou se não, esmagando o povo? Ou o povo se arrepende, começa um povo a andar por fé,
Porque senão Deus vai, é Deus, viu, irmão? Não é Satanás, não, é Deus, começa a esmagar. Até levantar outro rei. Você pode observar, os bambambãs da fé estão tudo desmoronando. Por quê? Por que o homem desmorona? Qual foi o pecado de Satanás? Soberba, orgulho. Todas as vezes que Deus te chama e começa a dar as coisas para você, e você começa a se orgulhar, Ele tira. Esses dias Deus me lembrava, na época que eu era, há muitos anos atrás, empresário. Eu comprei uma empresa, e lá no meu estado de Pernambuco, só existia 2 empresas no meu segmento, era que dominava todo o estado, e eu era do interior, numa cidade chamada Garanhuns, terra fria, e eu comecei a abrir frentes em Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, e aí um dos donos dessas 2 empresas mandou me chamar, eu jovem, e ele fez essa pergunta: por que você entrou em todos os estados, em todas as capitais, e não entrou em Recife, que é a sua capital? Eu disse: não, porque o senhor é muito forte com outro concorrente. Eu não tenho capacidade de entrar. Aí ele olha para mim e diz assim: eu tenho um filho pequeno, e daqui que ele cresça e assuma meus negócios, demora muito, e eu tenho outros projetos, e essa empresa, essa fábrica hoje ficou pequena para mim. E eu queria entregar para você, porque eu lhe observei durante mais de um ano o seu trabalho. E eu disse: eu não tenho como comprar. Ele disse: eu vou dar um jeito aqui, eu vou tirar financiamento, Finame na época, e a própria empresa que eu vou lhe vender, ela vai se pagar. É só você continuar trabalhando que você vai se pagar, a empresa que você vai comprar. Então, eu assumi essa empresa sem um centavo. Eu nunca me esqueço, eu estava em Garanhuns, chega esse homem lá de avião, para almoçar comigo, para negociar comigo. E aí, nós fechamos negócio. E ele disse: quando você quer assumir a empresa? Eu disse: quando o senhor quiser. Ele disse: assuma no próximo mês, início do próximo mês. Tá bom, eu assumo. Aí, de uma fábrica do interior, com vários filiais em outros estados, eu fiquei como o maior fabricante do Nordeste. Eu novo, aí subiu a cabeça. E sabe, depois de um ano mais ou menos, eu disse: eu não quero concorrente comigo. Eu vou destruir o meu concorrente. Porque existia um acordo entre essas 2 empresas. Onde o cliente ia, ele tinha, eu não ia. Onde eram os meus clientes, ele não ia. E nem eu ia nos clientes dele. Um acordo de cavalheiro. Como hoje os postos de gasolina fazem de preço, como as grandes empresas fazem, né?
E eu, não, eu quero romper esse acordo. E fui atrás de todos os clientes dele, botando o preço lá embaixo, e comecei a tirar os clientes dele. E aí, sabe o que aconteceu? Esse homem praticamente faliu. E eu fiquei sozinho. E eu estava, tá certo? Na época, 19 anos, sabe? Não existia nem telefone celular. Eu mando buscar nos Estados Unidos. Eu boto o motorista fardado para abrir porta para mim. Eu chego lá no aeroporto de Garanhuns, compro um hangar, que eu disse, agora eu vou comprar um avião. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um grande amigo meu, diretor de um banco, o negócio cresceu, e ele disse, Pedro, você precisa de uma pessoa para ajudar. Eu tenho meu irmão para ajudar. E eu disse, é mesmo? É. Pois traz o teu irmão para gerenciar e ser diretor da minha fábrica. E eu trouxe ele. Em 3 meses, esse irmão desse meu melhor amigo pega todos os programas, clientes, preço de custo, e vai fazer comigo o que eu fiz com o meu concorrente. Foi quando eu conheço o Senhor, e a minha empresa era meu Deus, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada. A minha empresa era o meu Deus. Eu arrumava o que fazer quando não tinha o que fazer. Eu nunca me esqueço que naquela época o jornal era entregue no domingo de manhã cedinho, né? Quando você tem assinatura. Eu dizia, eu vou lá na fábrica pegar o jornal, mas não, era para eu ficar lá, até a hora do almoço. E aí, veio um plano, eu já falei isso aqui várias vezes. Esses dias eu estou falando isso porque Deus ministrou através dessa palavra. E aí, eu disse, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Chega, chega. E comecei a ter experiências com Deus e uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida, sabe o que foi? Ir lá desse rapaz que pegou tudo da minha empresa e oferecer a empresa para ele. Só que, antes de eu fazer isso, Deus fez um grande milagre, porque eu já estava nele. Já confiava nele, a minha vida eu já tinha entregue a ele. Aí ele manda a Fundação Rubem Berta, que é a Sadia, para comprar todo o meu terreno. Porque ela começou a comprar vários lotes e eu fiquei no gargalo. As carretas não conseguiam manobrar porque eu estava em frente. Ela comprou um quarteirão todo e eu fiquei no meio. Resumindo, eu vendi para a Fundação Rubem Berta só o terreno. E o terreno foi como se eu tivesse vendido toda a empresa, com maquinário e tudo. E eu vendi todo o maquinário para outra pessoa. E vim embora para Fortaleza fazer a obra de Deus. Então, o Senhor, Ele me levou a um processo de arrependimento. Primeiro foi lá fora. Depois o Senhor veio e me colocou a um processo de arrependimento aqui no ministério. Porque eu achei que eu já estava pronto. Eu disse, não, você ficou pronto lá fora, agora vai ser dentro de casa. Aí passo por outro processo. Tão doloroso quanto. E aí o Senhor começou a fazer coisas maravilhosas. Onde esse ministério parecia acabado, falido, destruído, o Senhor levantou de novo.
para a glória do Senhor. E ele me falou uma coisa no meu secreto, e é isso que eu falo todos os dias. Não importa o tamanho, não importa a responsabilidade, o meu secreto com Deus, ninguém tira, ninguém rouba, ninguém impede. Primeiro lugar na minha vida é o meu relacionamento com Deus. Por isso que o primeiro mandamento foi: lembra de onde eu te tirei. Tu estava lá no Egito, escravo. E o segundo é: não coloca outros deuses diante de mim. Isso aqui é o que mais nós temos visto hoje, naqueles que estão buscando a Deus. Arrependimento para poder vir avivamento. Eu conversava esses dias com uma pessoa que praticamente vai ser o nosso preletor da conferência FIRE. Ele passou por um processo semelhante. E Deus veio e levantou. E eu me lembro, eu vou contar aqui rapidamente, quando nós estávamos buscando uma preletora para a conferência de mulheres. E a primeira preletora que nós convidamos pediu 50 mil reais, 25 mil reais por palestra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. 2 horas, 4 horas, 50 mil reais. E eu procurei outros preletores para a conferência FIRE. E quando eu falei com ele disse assim: olha, pastor, eu quero falar por áudio, porque quando se trata de dinheiro, eu gosto de falar por áudio. Mais importante do que oferta, para mim, é relacionamento. Olha o que é uma pessoa curada. Agora, eu vou te dar um parâmetro do que as pessoas têm nos abençoado. Mas eu quero te dizer que isso não será impedimento, porque você sabe a necessidade da sua igreja. E ele deu o parâmetro. E o parâmetro que ele deu, disse: nós não temos condições. E eu disse: a condição que eu tenho é essa. E ele disse: pastor, tudo certo. E eu disse: tem que adiantar dinheiro? Ele disse: não, quando a gente tiver aí, o senhor me dá. Aleluia! E eu disse assim: mas eu quero adiantar para poder ir. Não, pastor, se o senhor quiser, tudo bem. Mas deixe para me dar quando a gente estiver aí com o senhor em Fortaleza. Aí eu vi o que é mercantilismo evangélico e o que é alguém centrado na presença de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Teve o Descende aí. Quem mais fluiu no Descende, estavam os bambambãs da nação, foi ele. Aí você entende o que é unção. Unção não é dom. Unção não é preparo. Unção é vida com Deus. Não é o quanto você conhece de Bíblia. Unção chama-se dependência total ao Senhor.
Nós vamos começar em março um jejum de arrependimento. 30 dias. 30 dias. Esse ano, se prepare, irmão, nós vamos fazer muito jejum, viu? Não precisa ir para nutricionista, não. Você vai emagrecer nem que não queira. Porque nós vamos fazer jejum esse ano aqui, como nós nunca fizemos em todos os últimos 10 anos. Porque o inimigo vai soltar o que precisa ser solto. O inimigo vai ter que liberar o que Deus já liberou sobre mim e sobre você, no nome de Jesus. E nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo no nosso meio. Nós vamos ver, e nós vamos sair dessa jugo de servidão, de Faraó, porque a nossa vida foi entregue às mãos do nosso Deus. Pode ficar de pé. Onde estão os crentes aqui? Eita Deus! Por isso que eu pedi para adorar essa canção. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Deixa o fogo, deixa a glória cair, deixa o vento descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, porque Ele está tomando de volta o trono que eu o tirei de dentro do meu coração. Quem vai reinar no teu coração vai ser o Senhor, o único Senhor, nosso Deus. Eu quero te dar uma palavra do Senhor para encerrar. Fica firme, aguenta o tranco, porque o melhor está por vir.